Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Estação 26. Quero estar cumprimentando nessa tarde todos os moradores de Brasília, os ouvintes da Rádio Estação 26. Hoje eu quero pedir desculpa para vocês, que nós estamos começando o programa em outro horário, por conta do nosso convidado de honra, que não pôde comparecer no horário normal, mas nós estamos recebendo nessa tarde. Vamos fazer um debate aqui muito legal com o nosso convidado Goldin Carneiro, né? Eu quero estar cumprimentando a todos, o nosso convidado Goldin Carneiro. Muito boa tarde. Olá, boa tarde, pastora, e boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Kleber. Boa tarde, Elton. Boa tarde, a nossa convidada aqui. Todos Silvana. A Silvana. A Jéssica. Jéssica? É a Jéssica, né? E eu quero estar cumprimentando também o pessoal lá do Sol Nascente, Pôr do Sol, os ouvintes que nos acompanham sempre, o pessoal lá da 26 de setembro, que são participantes também do nosso programa. E nessa tarde nós vamos estar falando sobre família. Eu vou estar falando aqui com o Goldin, o que ele tem para falar a respeito. Ele tem uma bagagem muito boa, um conhecimento, um largo conhecimento, né, de vida, porque a gente não envelhece, a gente adquire experiências, né, governador? É verdade. Eu costumo dizer que eu sou jovem há muito tempo. Há muito tempo, né? Jovem há muito tempo, né? E é isso aí, nós somos jovens, né, ricos em experiência. Mas, enfim, Goldin, eu quero ver com você o que você tem para nos falar nessa tarde a respeito da sua vida para Brasília, como é que foi, como que você começou, a sua trajetória, né? Porque eu sei que você tem uma bagagem muito boa, um largo conhecimento, muitas experiências. A gente, quando é criança, a gente gosta quando alguém conta uma história pra gente. É verdade. Quando a gente fica velho, a gente quer que alguém escute a história da gente. Eu já estou nessa segunda fase, né? De querer que as pessoas escutem a nossa história. E realmente, como a senhora disse, pastora, primeiro parabenizar a senhora pelo programa e também agradecer pela oportunidade para a gente estar aqui batendo um papo, falando de um assunto que a gente entende que é de fundamental importância, que é a família. Essa questão da família hoje, que muita gente ignora, que muita gente não leva a sério. Eu costumo dizer que a família é o alicerce de tudo, né? De toda essa nossa existência aqui. Então, se a gente não tem esse equilíbrio, você vai ter uma árvore aí que vai estar desequilibrada e que nem precisa um vento muito forte que ela vai cair. Então, a minha vida, eu sou do interior do Maranhão e cheguei aqui em Brasília no ano de 1978, quando eu vim para cá. E antes eu fui para São Paulo, ainda adolescente, na tentativa de ter uma condição melhor de vida, de arrumar um emprego. E morando em São Paulo, distante dos meus pais, nesse período que eu estava vivendo lá, o meu pai separou da minha mãe lá no Maranhão. Meu Deus. E eu aprendi que na ausência do filho homem, aliás, na ausência do pai, o filho homem que tinha que assumir a família. Então eu saí lá de São Paulo, eu trabalhava na Telesp, que é a Telecomunicações do Estado de São Paulo, pedi conta do emprego e fui para o Maranhão para cuidar da minha família, porque só sou eu de homem. E eu tenho 6 irmãs. Só sou eu de homem. E aí a minha mãe com mais 6 irmãs, e na época, todas eram menor de idade. E eu tentei tomar de conta da minha família, sustentar. Lá no Maranhão não dei conta. E aí eu vim para Brasília, foi quando eu decidi vir para Brasília, no ano de 1978. Vim morar aqui na cidade de Ceilândia, que é a cidade que eu moro até hoje. Mas eu quero aproveitar aqui também a audiência do seu programa para passar, como a senhora bem disse, a experiência que a gente adquire no decorrer de toda a existência de vida aqui. Eu adquiri uma experiência que eu gostaria de passar aqui para os nossos ouvintes. Uma coisa que eu descobri
Primeiro eu gostaria de dizer que eu me sinto abençoado. Glória a Deus. Eu sou abençoado. E eu até costumo dizer também que todo mundo fala que Deus um dia vai chamar todo mundo para prestar conta. E eu tenho o maior medo dele me chamar para prestar conta, porque eu estou devendo muito para ele. Então, mas com certeza ele vai chamar. Ele vai chamar e eu estou devendo muito, porque eu tenho recebido muitas bênçãos na minha vida. E quero dizer para a senhora aqui, pastora, a senhora, com a experiência de vida que a senhora tem, pela lida que a senhora tem, que é com gente, eu quero dizer para a senhora que essa bênção que está sobre mim, essa coisa, essa vida que eu vivo, sou pobre, moro aqui na periferia, moro no Sol Nascente, mas riqueza não é que traz felicidade. Então eu me sinto bem. Mas eu já estive lá, né? Já. Eu aconchego. É verdade. Bom, né? Gostei muito, fiquei com saudade, viu? Pois é, precisa voltar. Então, pastora, uma das coisas que eu tenho atribuído sempre para justificar essa bênção que recai sobre mim é eu ter cuidado da minha mãe. Nossa. Eu até hoje, eu não conheço nenhum filho que cuidou da mãe para que ele não seja abençoado. Mas é bíblico, viu, Gordinho? É bíblico, né? É bíblico. Lá em Êxodo 20 fala que é um dos mandamentos que o Senhor deixou para o filho, que honra teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se multipliquem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Pois é, isso é uma prova real de que a Bíblia realmente está correta, porque eu não encontro, eu fico procurando tanto de... eu digo, eu nem sou tão bacana assim, eu sou tão abençoado, e aí eu vou, não tem outra coisa, eu acho que é devido à minha mãe. Eu não conheço, eu volto a dizer, eu não conheço nenhum filho que diz assim, aquele filho ali cuida da mãe dele, ele não é bem sucedido, eu não conheço. Mas é mandamento da Bíblia, né? Nós temos que honrar pai e mãe, porque é mandamento do Senhor. Uhum. E quando a gente não procede nesse comportamento, muitas coisas deixam de acontecer em nossas vidas, tá? E eu quero dizer para você que Deus abençoa assim, Ele honra o filho que cuida dos seus pais, que honra, que respeita, que ama, né? Porque Deus, Ele é galardoador. Ele abençoa aquela pessoa. Se você tinha um tempo de vida, mas se você abençoou sua mãe, amando, cuidando, protegendo, o Senhor aumenta o seu dia de vida. Aumenta, né? E eu quero até aproveitar aqui o programa, como esse programa aqui agora não é só mais em Brasília, ele vai para o Brasil e para o mundo todo. Eu quero aproveitar e mandar um beijo aqui para minha mãe, lá no Maranhão, que está com... E faz agora no mês de maio, ela faz 85 anos. Eu sou desse mês. É mesmo, ela é do dia 17 e ela... Eu fico às vezes até emocionado quando eu falo, porque minha mãe vai fazer 85 anos agora esse mês, é lúcida, bacana, e quando a gente conversa ela sempre chora porque ela é saudade, né? E eu quero aproveitar e mandar um beijo, um abraço para minha mãe. Qual é o nome dela? É Terezinha. Dona Terezinha, nosso forte abraço. A minha mãe. Aqui, nós vamos mandar uma mensagem de carinho para você, viu? Que seu filho é muito, muito bacana, viu? Muito obrigado. E quero pedir a bênção para ela. E no que se refere à questão da bênção, eu gostaria até de fazer aqui um pequeno comentário, pastora. Deixa eu lhe falar, eu falo muito, mas na hora que a senhora quiser, a senhora pode interferir, porque senão eu falo demais. Falar da bênção. Muitas coisas que eu falo é que eu aprendi no dia a dia, na minha vida. Eu até costumo dizer para os meus filhos que eu não quero que eles sejam igual a mim. Se eles forem igual a mim, eu vou me sentir até não contemplado, uma vez que as oportunidades que eles tiveram, eu não tive. Melhores. Então eles têm que ter melhor, escolher melhor condições de vida e tudo, porque eu sofri muito na minha vida, ralei demais, e eles não precisaram ralar assim o tanto que
Eu ralei. Mas eu quero falar um pouco aqui, pastora, da bênção. O que significa a bênção? Que quando a gente fala nesse programa, eu me sinto muito bem à vontade para falar sobre essa questão da bênção. Que hoje, no meio de muitas famílias, pedir a bênção parece coisa brega. As famílias mais chiques acham que pedir a bênção, os filhos acham que pedir a bênção. Uns acham que é brega, outros acham que está sendo humilhado. Outros acham que é antigo. Que é antigo, que é ultrapassado. Mas é importante a gente colocar aqui o que significa a bênção. Quando, primeiro que a gente faz é pedir. O filho faz é pedir e ele pede para a mãe. Por quê? Porque o pedido da mãe para Deus é diferente, tem outro peso. Tem outro peso. Senão o filho podia pedir direto. Ele poderia até pedir direto, mas por quê? E quando você pede a bênção para tua mãe, o que a tua mãe diz? Ela diz, Deus te abençoe. Lá no Maranhão, a gente era uma crise tão grande, pastora, e a pobreza muito grande, que tinha algumas mães que diziam assim, Deus te dê fortuna. Eu lembro. Outras mães falavam assim, Deus te dê saúde, Deus te abençoe, Deus te dê juízo. Tinha umas mães que falavam, Deus te dê juízo. Mas todos esses pedidos são válidos. Porque o pedido da mãe tem um peso. E o que a mãe responde quando você pede a bênção? Ela diz assim, Deus te abençoe. O pedido que você faz, o benefício é para ele. Benefício é para ele, é lógico. Que quando o filho ele é o maior beneficiado, é óbvio que os pais, por amar, vão ser beneficiados. Né? Então, esse esclarecimento ele é interessante, porque quando você, filho, que está aí me assistindo agora nesse momento, que está nos escutando, quando você pede a bênção, é bom que fique claro que o grande beneficiado é você. Portanto, eu quero dizer que você não está fazendo favor para ninguém. Não está fazendo favor para ninguém. E outra coisa, pastora, que muitos filhos passam e de costas mesmo, ele diz assim, benção mãe, benção pai, e sai caminhando aquilo ali. Não espera nem ouvir. Não, aquilo ali está todo errado. Você tem que haver respeito. Esse respeito, porque aquele momento é um momento excelente e que é um momento que deve ser respeitado, sim. Porque é um pedido para Deus, Deus que é o Todo-Poderoso. Que então, pode todas as coisas. Esse Deus ele tem que ser realmente respeitado. Então, o respeito é, no mínimo, você parar a atenção, esticar a mão e pedir a bênção para sua mãe, e aquele volta a dizer que aquele benefício vai vir para você, que é filho. E tem muitas outras coisas, pastora, que muitos deles acham que ser independente, o filho ser independente é quando não precisa pedir a bênção. E isso é uma grande enganação. É um grande equívoco. É verdade. Até porque não é isso que torna você independente. Garotos que saem, que às vezes é adolescente e que quer e tá passando aí por essa fase, eles começam a querer fazer um bocado de coisas que ele acha que ele deixando de fazer, de cumprir algumas regras, eles acham que eles são independentes. E não é. Não são. Independente é quando as tuas atividades, quando as coisas que tu faz, elas são respeitadas pelas pessoas, independente da idade. Independente da idade. Você pode ser independente sem ter que ser maior de idade. Mas as tuas atitudes são respeitadas pelas pessoas, principalmente pelos teus pais. Então, você pode ter um jovem de 10, 11, 12, 13, 15 anos e ele ser uma pessoa independente. Quando os atos deles são atos responsáveis. E ele é independente, que você vai saber com quem ele vai, sabe que ele vai estar preocupado com quem ele vai andar, o que ele vai fazer, e aquilo lá tudo é que vai determinar quem ele é, se ele realmente é uma pessoa independente. É quando não precisa depender da gente para a gente ficar dizendo o que deve ser feito. Ele sabe, esse aí adquiriu a independência. Portanto,
Alguém aí que pensa que ser independente é não precisar dizer que hora, para onde vai, não precisar dizer que hora vai chegar em casa, não dizer com quem estava andando, isso é uma grande enganação, isso não é independência. É um equívoco muito grande. E José Nogueira pergunta a respeito de eleição para administradores regionais. Daqui a pouquinho nós te respondemos, porque nós ainda estamos falando sobre família. Beleza. E aí, mais para o final, assim, nós vamos estar falando sobre o projeto do Goldinho, né, na candidatura dele, ele vai estar falando sim, mas você aguarda aí um pouquinho, que nós vamos estar falando sobre isso, tá? E eu quero dizer, Goldinho, que essa palavra que você trouxe é uma palavra maravilhosa, ela é base bíblica. Hoje as pessoas desprezam muito a palavra de Deus, e existe também, encaixando no que você falou, tem um versículo na Bíblia que fala lá em Provérbios, o temor a Deus. O ser humano hoje não tem temor a Deus, ele faz a maldade, faz a perversidade dele, não respeita pai, não respeita mãe, como diz lá na palavra do Senhor, lá em Timóteo, são obstinados e duros de coração. Né? E hoje está acontecendo assim, uma coisa terrível na vida dos adolescentes, dos jovens, né? Que está sendo assim, está tendo assim uma grande mortandade, né, entre os jovens, porque eles não respeitam mais ninguém, eles se tornaram pessoas insensíveis, sem temor, sem amor a si próprio, né, porque você não ama o próximo sem antes você se amar. Então, não está existindo amor. Hoje você vê, no nosso tempo, acontecia, porque esse tipo de coisa sempre aconteceu, né? Mas hoje está demais, a mortandade está muito grande, a falta de respeito, é pai matando filho, filho matando pai. Por quê? Porque as pessoas não aderem à palavra de Deus. Então, quem não adere à palavra de Deus, não tem aquele temor, né, de saber que um dia nós vamos estar prestando conta a Deus por todos os nossos atos. As pessoas se esquecem disso. E existe assim, fugindo um pouquinho do assunto, mas eu quero relatar porque é importante, que as pessoas falam sobre uma reencarnação. Isso não existe. A Bíblia nos relata que está preparado uma vez só o ser humano nascer e morrer, e o resto segue a Deus. Então, não existe reencarnação. E tem muitas pessoas que estão aí nessa ilusão, achando que outros dizem que quando morre se acaba tudo. Não se acaba. A vida continua. A palavra de Deus diz que o pó volta ao pó como antes e o espírito segue a Deus, portanto, não acaba. Se você tem boas obras, você vai ter o seu lugar com Deus através das suas boas obras, mas se você não tem boas obras, se você não tem o temor a Deus, se você não tem amor a si próprio e ao seu próximo como a ti mesmo, pode ter certeza que a eternidade para você vai ser muito dura. E continuando, né, o nosso amigo aqui, o Goldinho, falar sobre a família, eu quero também que você fale sobre a sua família, assim, como que é a sua família, a sua lida do dia a dia, né, porque isso é muito importante. Veja bem, pastor, a gente vive num mundo de muita correria, onde esse contato com filhos, ele cada dia está diminuindo mais, e devido à correria do dia a dia, você fica ficando muito distante. E a gente tem presenciado algumas cenas assim que nos chamam a atenção, que é a questão do sentimento. Antigamente, quando falecia algum parente, o sentimento das pessoas ele durava, era mais duradouro. Hoje não tem mais isso. A senhora é momentâneo e muitas vezes nem existe mais. E uma coisa assim que nos deixa impressionado é quando morre o pai ou a mãe, muitos filhos já começam às vezes antes de morrer já estão preocupados com a divisão dos bens. É verdade.
E eu quero... um materialismo muito grande. É verdade, então essa coisa nos preocupa muito. Essa coisa, ela é uma coisa que a gente tem que ter essa preocupação de não deixar tanto, eu acho que bens materiais todos nós temos, que precisamos deles para viver aqui. Porque na terra nós precisamos. Precisamos dele aqui, mas ninguém leva nada disso. E também você não tem que estar preocupado em deixar tantos bens materiais para os seus filhos, porque eles, você tem que deixar a dignidade, ensinar para ele, ensinar a ser sério, doutrinar, porque isso é que vai realmente fortalecer o teu filho. Né? A honestidade para que ele venha lutar por oportunidade, de forma decente. Isso é que precisa. Eu tenho, com meus filhos, eu tenho procurado trabalhar, dizendo para eles, quando eu cheguei aqui, eu passei a ter uma visão diferente. Daqui eu sou do interior, e lá a gente tinha, na vida que a gente levava, a gente tinha santos, porque a gente é do interior e tinha toda aquela coisa, uma tradição que a gente tinha, cultura do nosso povo, mas quando a gente chega aqui, a gente fica tendo outras oportunidades de conhecimento. E passa a ter outra visão. Isso, então eu vim morar no setor Pessoa em 79, foi quando passamos a ter filhos, e lá eu fiquei com medo. Naquela época, lá no setor Pessoa, tinha uma equipe que era os NASAs, que eram uns bandidos, né? Muito. Hoje até ainda tem deles por aí, mas acho que nem bandidos são mais, são gente boa. Mas naquela época era assustadora. E eu fiquei com medo e levei meus filhos para a igreja, né? Para a igreja evangélica, para poder ali eles terem um caminho, e eu tinha muito medo de perder meus filhos. Sempre tive, todos nós temos, né? E aí eu levei eles para ali, mas quando eu digo perder, não é somente falecendo, não. Não, mas você perde de muitas formas. Você perde de muitas formas. Então, baseado nisso, eu tive que encaminhar eles para um outro rumo, diferente do que eu fui, do que eu segui, e que foram para a igreja evangélica, que, graças a Deus, todos hoje estão vivos, sadios, e nenhum usa droga. Graças a Deus. Que isso, para mim, hoje é um presente, né? isso, é um presente isso, né? Quando os pais têm um filho nesse mundo tão perdido assim. Então a gente tem uma vida travada, e com os filhos o que eu tenho procurado é orientar, dizer para eles que a seriedade, sinceridade, a honestidade ainda vale a pena lá na frente, porque aqui o que a gente faz, as pessoas... Tem alguém vendo. Tem alguém vendo. E eu quero até entrar num detalhe, pastora, que todos nós aqui falamos que Deus... Primeiro nós falamos que somos todos filhos de Deus. Todo mundo fala. Por sermos todos filhos de Deus, somos irmãos. Não é isso? Ora, somos filhos de Deus, todos nós, então nós somos irmãos. Tá, mas nós somos irmãos só quando estamos dentro da igreja? Porque na hora que sai, às vezes tem um carro ali atrapalhando, o cara já xinga, já sai brabo, já briga com o outro. E que irmão nós somos? Que irmãos mesmos? Então essa coisa a gente tem que avaliar, nós somos irmãos... Talvez seja um primo bem distante. Talvez seja um primo bem distante, isso mesmo. Porque irmãos não são... A outra coisa que é interessante, quando nós falamos que Deus é Pai, ora, se Deus é Pai, somos irmãos, como é que é as nossas atitudes com os nossos irmãos? E Deus não é Pai, ele vai estar olhando. Todo mundo diz que Deus está vendo tudo, não diz? Diz. Todo mundo diz. Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão a contemplar toda a terra, contemplando bons e maus. Pois é, então não dá para a gente entender determinadas atitudes. Tem pessoas que às vezes pensam que está querendo enganar Deus. E não, isso aqui eu estou fazendo agora, mas Deus aqui, eu digo que vê tudo. Eu acho que agora, nesse momento, ele deve estar cochilando, alguma coisa, porque não é possível que ele esteja vendo isso aqui que eu estou fazendo. Então, Deus não cochila. Deus, ele é todo poderoso, ele não precisa. Nós é que dormimos num ponto, de vez em quando dormimos num ponto, como diz a gíria, né? Não. Então, eu quero dizer que as pessoas... Porque quando Adão e Eva cometeu o pecado lá atrás,
ali já foi dito que daqui para frente, é como Deus falou assim, ó, vocês agora vão ralar aí, vocês. Vão comer do suor do seu Vocês agora vão ralar. Então nós aqui estamos nesse mundo correndo risco e errando em alguns pontos e acertando, porque entre erros e acertos, né? A gente tem que ter lá no final uma somatória de mais acertos, senão nós vamos ter que prestar conta dos nossos atos, né, pastor? Independente de ser bom ou ruim, de qualquer forma, nós vamos prestar conta, sim. Seja bom, seja ruim. É verdade, eu digo que nós vamos prestar conta e o cabo lá, na hora lá, tem que ter saldo positivo, senão ele está enrolado, né? Senão está enrolado. Mas é isso, pastor, eu acho que hoje as pessoas estão deixando muito de lado a questão da família e cada um cuida de si. A gente tem visto, às vezes até através da imprensa, pessoas dizendo, mãe de pessoas que são, de filhos que fazem coisa errada, e aí o repórter pergunta, mãe, e a senhora o que diz do seu filho se ele cometer esse tipo de erro? Ela diz, ele vai resolver por ele é o dono da vida dele. Quer dizer, é como se eles não tivessem responsabilidade sobre aquilo ali. A responsabilidade é sim dos pais. É dos pais, não adianta querer fugir, não. A responsabilidade é deles, sim. Os atos do teu filho, você também é responsável. Nós não podemos dizer que não. Você pode até dizer o seguinte, olha, eu não dei conta mais de segurar ele ali, mas a responsabilidade era sua, a doutrina é nossa, então a gente nunca pode, nós nunca vamos tirar. Um versículo lá em Provérbios, o Godinho, que fala que quando a gente disciplina o filho, não é espancar. A disciplina é você educar o seu filho, é você orientar e castigar na hora que precisa, né? Porque a palavra lá fala sobre a gente disciplinar o filho e livrar a alma dele do inferno de fogo. Então, existe uma responsabilidade muito grande para os pais. E muitas pessoas não sabem que os pais são a maior autoridade na vida dos filhos. Mais do que o juiz. É verdade. Quando os pais não cumprem o seu papel, aí entra o juiz para cuidar. Hoje, pastor, a gente vive no mundo da tecnologia, onde a impressão que tem é que muita gente achou um outro Deus, que é o computador, que é essa tecnologia, e que o tempo todo fica dedicado a essa tecnologia, e o tempo passa que eles não percebem. O que a gente às vezes até observa a pessoa que é muito ligada a isso aqui, daqui a pouco ele está meio... Quando você conversa com essas pessoas, parece que ela está num outro mundo, porque ela realmente estava num outro mundo. Muita gente está vivendo num outro mundo, e que quando você chama para discutir alguma coisa, ele está ali meio mocorongo e olha para a gente achando que a gente... Eles já olham para a gente achando que nós somos de outro mundo mesmo, que eles vivem um outro mundo, que é um mundo virtual, e que isso, no meu entendimento, é ruim. A Kátia Vasconcelos está falando, cada família tem a sua história. Mas o papel da família no futuro dos cidadãos é fundamental. E aí embaixo também ela fala, a Kátia Vasconcelos também fala, família em primeiro lugar sempre. Né? Mas é isso aí. Eu costumo dizer, pastora, e aproveitando e mandando, parabenizando a Kátia, né? A Kátia pelo comentário. É verdade, tudo que você está dizendo é verdade, Kátia. E eu gostaria até de aproveitar aqui e dizer que a família é o alicerce de tudo, né? Se nós tivermos um bom alicerce, nós vamos... É uma árvore, é uma estrutura, é tudo, é o alicerce. Então, se a gente tem uma família bem organizada, bem disciplinada e com sentimentos, com respeito, com Deus no coração, pode ter certeza que nós vamos ter aqui, nós vamos ter condições de encarar os problemas que vierem, nós vamos ter como dar sustentação, porque nós estamos apoiados. Estamos alicerçados. Né? Então, meu abraço, Kátia, para você. E muito bacana. Nós estamos vivendo um momento muito delicado, onde a imprensa
onde muita gente, através da imprensa, dos meios de comunicação, tem tentado desvirtuar o significado, o verdadeiro significado da família. Né? E isso é perigoso e está induzindo muita gente. E nós temos que partir do princípio que quando Satanás veio aqui para a Terra, pastor, a senhora conhece isso muito melhor do que eu, ele disse que ia conseguir mais adeptos do que Deus. É um desafio. É um desafio aqui. E nós não podemos aqui contribuir para que ele tenha esse sucesso que ele garantiu que iria ter. Nós temos que trabalhar para que isso aconteça ao contrário, né? Então, é um desafio e nós temos que, em determinado momento, aliás, a todo momento, analisar de que lado nós estaremos. Porque há uma disputa. Há uma disputa. Deus chegou ao ponto que ele disse, a coisa está meio esculhambada lá embaixo. Mandou o filho dele aqui para dizer, olha, o verdadeiro pai é o que está lá em cima, é Deus. E ele tem um detalhe que é muito interessante, pastora, que ele não veio para cá, Jesus não veio para cá para ser glorificado. Ele veio para cá para dizer que o pai que é o Todo-Poderoso. Então, em momento algum, quando ele não veio para cá, quando alguém falava que queria dizer para ele, ele dizia, eu não, o pai. Então, eu vivi uma experiência de outro dia. Eu fui para um seminário em São Paulo e tinha eu como dirigente sindical e fiquei num quarto que tinha um outro companheiro de outro sindicato, do Sindicato de Minas Gerais, que ficou nesse mesmo quarto. E lá para 1h da manhã, mais ou menos, eu acordei, esse moço, eu já conhecia ele. Era diretor do Sindicato de Minas Gerais e eu acordei com ele chorando. E ele me contou uma pequena história que me deixou muito preocupado. Ele disse, Goldinho, eu estou aqui, eu perguntei o que houve. Ele disse, eu estou chorando, a minha esposa está com câncer e ela já tirou os 2 seios e parece que não alcançou, parece que o câncer sucesso, já... Né? E eu acabei de receber um telefonema que a minha filha, com 22 anos, também já está com câncer. Nossa, isso é forte. E ele chorando, ele disse, e o pior disso tudo é que eu não acredito em Deus. Meu Deus. E ele estava ali, e eu olhando para aquele sujeito, com a esposa com câncer, a filha com câncer, com 22 anos de idade, e ele dizendo que... Então eu fico pensando, nessas horas, que é a hora que a gente mais precisa de Deus, aí a pessoa não tem. Aí realmente é triste. É verdade. Qual é a razão de viver? Se a tua família, que é o que tu mais ama, está numa situação daquela. Mas ok, está num momento difícil, mas aí quando você tem Deus, aquilo ali, aquela situação, você passa a ter uma sustentação, porque é o lado espiritual. É verdade. Então aí você passa a ter Deus ali como uma saída, como uma alternativa. Agora você imagina, pastora, a situação daquele moço, que ele não tinha, mas a esposa estava naquela situação, a filha também, e quando ele procurou o lado espiritual, ele não tem, que diz que não acredita em Deus. Isso é realmente muito, muito sério, porque se Deus é a nossa estrutura e a nossa base, porque foi Ele que nos fez, vamos acreditar em quê, né? É verdade, e a gente também, quando eu digo isso, não é só, nós não temos que acreditar em Deus somente para nos acudir. Não, temos que acreditar que Ele é o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso e a razão de tudo. Das nossas vidas, né? Mas é isso. E a Cris Rocha Goldin Carneiro diz que a Cris Rocha Goldin Carneiro é a mudança. Tá? Obrigado, Cris. Também fala, né? Família sem estrutura geram pessoas sem perspectiva de um futuro melhor para seus filhos. Vamos lutar pela família brasileiras em Deus no
comando. Verdade. Pois é, Goldinho. Agora são 14 horas e 43 minutos. Nós vamos estender um pouquinho, viu, Elton? Passa rápido, né? Passa rápido. Porque agora nós vamos falar, Goldinho, sobre o seu papel. Como eu não costumo muito falar de política, mas eu trouxe você aqui porque esse assunto também entra na família, porque um candidato a governador, ele tem que ter um projeto voltado para a família, porque se a família é a base de tudo, né, a estrutura das pessoas, então eu quero que você faça assim, um ligeiro, um apanhado assim de um comentário assim falando o que você tem de projeto para a família, o que você vai fazer, como que hoje você é o pré-candidato a governador, né? E é muito importante você ter um projeto fundamental assim para trazer de volta o valor da família. Pastora, essa coisa, a desestruturação está tão grande que você não recupera da noite para o dia. Mas eu acho que alguma coisa tem que ser feita. E o nosso projeto, que é um projeto que tem o título de Do Povo para o Povo, porque nós entendemos que as pessoas estão vivendo como se fosse o último dia de vida e que ele não tem que se projetar e que vê o que pode acontecer amanhã. E aí, cada um por si. E essa coisa, ela é muito perigosa. Nós temos que entender que nós seremos julgados. Nós teremos que entender que existe o amanhã. E nós temos que entender que se nós não tivermos amanhã, mas nós temos gente nossa. Nós temos as nossas crias, que quem não tem filhos, o normal é que um dia venha ter. Então nós temos que estar sempre pensando no que nós iremos deixar. Nós temos que fazer uma avaliação, pastora, do que nós queremos deixar para os nossos filhos aqui. Volto a dizer, não é bens materiais. Você tem que deixar aqui dignidade, esperança, que essas pessoas têm que ter uma perspectiva de uma vida melhor. Quando nós discutimos que queremos melhorar, e aí muita gente diz o seguinte: olha, eu não gosto de discutir política. A política ela foi criada para eles determinarem as regras. Ela é ruim? Ela tem coisas ruins? Tem coisas ruins. Mas tem coisas boas. Agora, se tem muita gente, desculpa o termo aqui, se tem muita gente sacana dentro da política, é porque aqueles que não são sacana não vão para lá ocupar os espaços. Então, eu acho que o que nós precisamos é ter... Pastora, antigamente, no interior, eu sou do interior. Também sou da roça mesmo. Quando um filho teu fazia alguma coisa, um vizinho, uma coisa errada, um vizinho ia lá na tua casa te dizer, para você tomar providência. Vai lá e dá... Então, o pai ia corrigir o filho. Mas quando estava fazendo uma coisa boa, ninguém ia falar. Agora, hoje em dia, o vizinho teu está aprontando e você não vai dizer porque a mãe, o pai, às vezes você sai de lá escorraçado. É verdade. Então, essa responsabilidade dos pais, de quem cria, ela está diminuindo. Você tem que acompanhar a trajetória do teu filho, ele é do teu filho, ele é cria tua. Ele é cria tua, então se ele é cria tua, você tem que ir lá disciplinar. Quando Deus te deu o poder de ter aquele filho ali, ele também acredita que também é capaz de disciplinar e de controlar e de ensinar o que é bom para ele. É verdade. Então, se você não fizer isso, você está sendo omisso. Então, e omissão é pecado. E omissão é pecado. Então, o que a gente tem que entender? Hoje nós vivemos num mundo que nós dependemos muito da política. Então não tem como a gente não discutir política. Se tem hoje, eu moro na cidade de Sol Nascente, que é considerado por muitos a maior favela da América Latina. Onde nós temos ali pessoas, um pai de família que sai para trabalhar de carpinteiro, serralheiro, pedreiro, seja lá o que for, de vigilante, e a mãe muitas vezes sai para fazer uma diária no plano piloto.
e ela deixa os filhos ali dentro de casa, mas não pode prender. E o que a mãe diz para o filho diz o seguinte: filho, não vá para longe não, se você sair, e nem precisa ir para longe. A contaminação está ali na porta de casa. Por quê? Porque a gente não tem um Estado com a preocupação da formação. Os pais não têm estrutura. Não adianta eu dizer aqui, eu como pré-candidato ao governo do Distrito Federal, atribuir a responsabilidade toda aos pais que não sabem criar e que não teve. Você tem que ter, o Estado ele tem um papel fundamental, que é de gerar oportunidade. Eu quero dizer que a cesta básica, o cobertor, o remédio que alguém traz para a vida doar aquilo é importante, mas ele é curativo. E nós precisamos atuar no preventivo. Nós precisamos fazer com que aquelas pessoas não precisem dessas coisas nessa condição. Nós vivemos aqui num setor... Mas ter um suporte, né? Veja bem, o que nós precisamos? As pessoas precisam de oportunidades. Nós precisamos de crianças, porque a criança, o investimento na criança, ele é fundamental. É a base, como a gente tem dito aqui nesse programa. Então, quando nós investimos na criança, como é que nós vamos investir na criança? Nós temos que investir, primeiro, no que se refere... Quando a gente discute investir na criança, nós temos que cuidar dos pais. Os pais têm que ter emprego. É um ciclo. Os pais têm emprego que dá uma condição de vida para ter um bom filho, para o filho ter oportunidade, para ele ter um emprego, para ele vir a ter filho. É um ciclo. É um ciclo. Então, não tem como a gente vir aqui dizer, atribuir a responsabilidade só aos pais e nem tampouco atribuir somente ao Estado. Eu acho que cada um tem seu papel. O que não tem acontecido é o Estado cumprir com o seu papel, que é gerar oportunidades. Nós precisamos gerar oportunidade. Quando eu digo que o pai e a mãe saem para o trabalho e deixam o filho dentro de casa e que ele não pode ficar preso, até pelo risco de acidente, de outras coisas, mas nós precisamos saber qual é o papel do Estado. O que esse garoto tem, o que essa criança tem, qual é o papel do Estado? Nós temos que ter a oportunidade ali que nós precisamos daquela criança no ensino integral. Aquela criança precisa, primeiro, ela precisa ter ali condições de ter alimento. Aí nós teremos uma sequência: a educação, o esporte, o lazer, que é fundamental, que dá saúde. Então, quando você tem esporte, você tem lazer, você tem alimento, você tem uma família alimentada, você vai ter menos gente nos hospitais, que hoje é um dos grandes problemas. Você pode observar, pastora, que aonde tem mais farmácia é nos bairros mais pobres. Porque o pobre adoece mais. Porque ele come menos. Ele não é bem estruturado. Ele não tem estrutura. E eles vão adoecer. E vão comprar remédio, e remédio barato. Não pode ser caro. E barato nem sempre é o que serve. É o que dá conta. É o que dá para fazer. É o que dá conta. E o cara vai ter que... Essa doença aí cura com um remédio que é 80 para curar. Ora, mas o meu dinheiro não dá. Então tu vai tomar um de 40 ou de 20. Ele não cura, mas é um remédio, é o que o teu dinheiro dá. Então, nós vamos ter que combinar com a doença. Doença, ó, o remédio para ti era de 80, mas eu só tenho aqui 40, tu vai ter que se virar. Teria que haver essa combinação com a doença. Então, não tendo, tem que ter a condição. E essa condição é dada pelo Estado. E eu volto a dizer que não é da esmola. Nós aqui na periferia, quando chega Natal, quando chega Dia da Criança, a gente vê muitos carros bonitos entrando aqui dentro do nosso setor, dando presente para a criança, as madames com um salto com 30 centímetros de altura e que ela entra meio desequilibrada dentro do nosso setor e ela sai dali como se tivesse com a alma lavada e dizendo: oh meu Deus, eu cumpri aqui a minha... Querer enganar Deus. Esse povo aqui não precisa disso. Esse povo aqui precisa de oportunidade, precisa ser tratado como gente. Muitas pessoas têm me perguntado: Goldinho, tu é contra os ricos? Não, não sou contra rico, não. Eu acho que os ricos têm que existir mesmo e eles que tenham sucesso. Eu só não acho é que a distância tem que ser desse tamanho. Nós não podemos ter uma distância tão grande entre o rico e o pobre. Até porque todos precisamos um dos outros. Então, essa é guludice, como a gente diz lá no Maranhão. É um absurdo isso. A gula também já é pecado. É pecado. E eles têm a gula pelo dinheiro.
Muitos caras aqui, pastora, a gente está vendo na televisão, tem dinheiro que não sabe aonde botar. Nós estamos vendo gente aí indo para cadeia de cadeira de roda. E aquela luta ali. Agora, se tirar disso é que ele não vai preso, você vai ver ele sair correndo ali. Aquela cadeira de roda ali, a maioria daqueles caras que estão na cadeira de roda ali é só enganação. É só enganação. Tira aqueles caras. Você vê o cara ir para cadeira, na cadeira de roda, para levantar aí da cadeira, ele está tremendo todinho ali, solta. Ele diz que ele não vai mais preso para ver se ele não sai pulando ali. É uma cambada de gente. Desculpa aqui, pastora, o seu programa aqui. Então, muitos ali, na hora que tirar daquela cadeira ali, ele sai dando risada e dando cambalhota. Vai dar cambalhota ali. Velho daquele jeito. Tem dinheiro que não sabe aonde. Não tem, não sei. E tem muitos que depositou e vai ficar perdido em banca aí que ele não sabe. E tem outros que estão com medo. Pois é, antigamente na nossa região tinha a tal das botijas, que era. Eles escondiam dentro de um pote, enterrava, e que depois alguém achava. Esse dos bancos aí, só quem vai achar, os banqueiros não vão ficar, nem esperança da botija nós não vamos ter. Mas isso tudo é que dá razão, pastora, para a gente participar da política, com o objetivo de mudar, de fazer melhoria. O objetivo de mudança de garra, de fazer a diferença, né? A Kátia fez outro comentário ali. Essa nova geração precisa de regras. O governo não tem realizado ações para formar. Fugiu ali. Cátia. Para formar cidadãos de bem. E o Estatuto da Criança e Adolescente precisa ser revisto sobre os direitos e deveres dos menores infratores. Aí vamos cumprimentar a Ana Alencar, que entrou. A Kátia falou ali. Oi, Ana, boa tarde. A Cláudia também está falando ali à tarde. Vou cumprimentar, dar uma boa tarde para ela também. Boa tarde, Cláudia. Marcos Nogueira, o Estado tem. Não está dando para eu ler. O Estado tem interferido pouco na vida das famílias e isso tem atrapalhado. Verdade. Beleza, é verdade. Esse comentário é do Marcos, né? Do Marcos Nogueira. Marcos. Oi. Olá. Cléber Santana, está dizendo aqui parabéns, Godinho, futuro governador de Brasília. Pergunta qual é o programa habitacional que será aderido, né, na gestão do governo dele. Veja bem, esse assunto é um assunto interessante, até porque isso aí está na Constituição. E a Constituição, nesse momento, ela não é cumprida. Essa coisa me deixa assim. Me deixa preocupado. Nós estamos passando por um momento assim muito delicado e que está servindo de exemplo, que é aquela queda daquele edifício lá em São Paulo, de pessoas que moravam ali de uma forma ali subhumana. Nós temos ali, aquilo ali é uma amostra do que significa um Estado omisso. Agora, eu quero dizer que não é só em São Paulo. Não é só em São Paulo que tem aquilo ali. Nós temos aqui em Brasília um monte de gente vivendo em condições precárias e que a culpa é do Estado. Ora, nós temos terras aqui que poderia ser distribuído. Quando eu digo distribuído, ela não precisa ser de graça. Muita gente tem condições sim, mas teria que ser avaliado quem pode pagar e quem não pode. O que não dá para a gente viver aqui é uma política que é praticada aqui, pastor, onde não pode doar casa, não pode doar terreno, porque tem os grandes empresários que têm que fazer apartamentos e que tem que ser vendido. E aí quem não tem condições de comprar vai ter que ficar, porque quem entra aqui tem que pagar em 200 meses, 300 meses. A vida toda, ou seja, cada um aqui, quando quiser ter alguma coisa para morar, ele vai ter que comprometer a sua vida toda e os outros sucessores. E os outros. Pois então, essa política ela é ruim, ela está comendo por dentro
o poder aquisitivo das pessoas. Se você ganha um salário, aquele teu salário, parte dele já vai ter que ficar, porque não pode ter uma política decente que venha beneficiar a sociedade para que ela tenha uma casa própria. Ela já vai ter que assumir parte daquela condição, daquele salário daquela pessoa, já vai ficar eternamente para aqueles donos de grandes empresas, os grandes empresários, latifundiários, que são donos das terras, e que eles vão estar tirando proveito daquilo ali a vida toda. Isso é um absurdo. Eu quero dizer que, vindo a ser candidato e vindo a ser eleito, porque por enquanto nós somos pré-candidatos, eu quero dizer que nós teremos uma política decente, e a política decente é fazer avaliação de quem precisa, e quem precisa, quando precisa, é direito, e direito tem que ser cumprido. É verdade. Vamos cumprimentar as pessoas que entraram ali, né? Socorro Monteiro entrou, boa tarde. Francisca de Jesus, Edson Batista, Cláudio Roberto, Wanderson Rodrigues, Soraya Olinda, Kátia Vasconcelos está falando que o programa está show, Loreni Miranda, Ana Alencar, e eu quero estar cumprimentando vocês, que todos tenham uma boa tarde, né? E também o nosso amigo aqui, o Goldinho, também vai estar cumprimentando vocês, né? Olá, boa tarde para vocês, todos que estão participando nesse momento, mandando um abraço para o nosso amigo Nogueira, né? Que também nos fez uma pergunta no início. Eu não sei se você tem essa pergunta aqui. Oi, Elton. Pergunta a respeito das eleições de administradores regionais. Ah, tá. Veja bem, nós temos o nosso projeto, esse projeto que é do povo para o povo, que é um projeto por uma necessidade da população, não é um projeto do Goldin. Eu sou um membro, eu sou parte desse projeto. Ele surgiu de uma necessidade, por a gente ter tido uma série de governantes aí que não atendem às necessidades do nosso povo, nem de perto. Nós temos hoje, não existe nenhum dos últimos governantes que fizeram 30%, que cumpriram 30% do que foi prometido em campanha. Portanto, o que nós tivemos? Um monte de governadores e deputados que mentiram para a população. Mentiram descaradamente. E o que é pior, são perdoados. Porque chegam novas eleições e eles estão lá candidatos novamente. E nós estamos nesse projeto porque não concordamos. E um dos nossos pontos principais do nosso projeto é não mentir. Nós não estaremos aqui mentindo, não estaremos prometendo coisa que nós não daremos conta de cumprir. E eu quero dizer que a eleição para as administrações, ela foi coisa que foi prometida por governantes aí, mas que não conseguiram viabilizar. Então eu acho que governante tem que ser exemplar, tem que ser um exemplo, ele não pode mentir. Ora, se nós tivermos as pessoas que estão no poder, que nós acreditamos e que botamos lá, esses camaradas forem mentir, forem para lá para mentir, como é que fica o restante da sociedade? É como se você tivesse na tua casa, o teu chefe da tua casa é um camarada que mente descaradamente. Que povo você vai ter ali embaixo? Um povo revoltado, um povo que não acredita e um povo que acha normal não falar a verdade. No nosso, não teremos isso. Estaremos sim fazendo uma discussão com relação a essa questão da eleição para administradores. Agora, não basta somente elegermos os administradores se não der poder, se eles não tiverem poder. Que é o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo uma situação muito delicada, onde os administradores não são eleitos, são indicados, e aqueles que são nomeados não têm poder, não decidem nada. Então, para que serve mesmo esses administradores? Portanto, nós estaremos, sim, é uma bandeira nossa de fazer valer, porque nós entendemos que a pessoa eleita, nós vamos dar a liberdade das pessoas ali da cidade, do bairro, estar participando e escolhendo aquilo que ela acha que é melhor. Esse é o nosso projeto, de fazer com que haja... Quando a gente diz do povo para o povo, é porque o povo tem que participar. Nós não podemos aqui estar envolvido num projeto ou vir para cá elaborar
projeto para a população que nós elaboramos num gabinete lá dentro do Lago Sul, do Lago Norte, que é o que tem acontecido, e que vem para cá sem fazer discussão com a população. Nós estaremos discutindo em cada setor, em cada segmento, os problemas das pessoas e tirando dali encaminhamentos com a tentativa de viabilizar aquilo que for melhor para o povo. É com esse objetivo. A Soraya ali, ela está falando verdade, Goldinho, por isso que eu invadi para ganhar, ela falando sobre a moradia, né? Uhum. E também o Dan Rodrigues entrou agora, né? Uma boa tarde. E esse negócio de invadir, muitas vezes a pessoa se sujeita, né, Goldinho? Porque não tem. Deixa eu lhe falar. Nós temos aqui, eu moro aqui no Sol Nascente, e o que eu fico impressionado é que muita gente do Sol Nascente critica os sem terra. Ora, esse povo do Sol Nascente também é sem terra. Porque eles não têm ainda documento. Não foram invadidos por eles, muitos não foram, eu sei, conheço toda essa história. Quando eu digo Sol Nascente, mas existem muitos outros setores também aqui em Brasília, no Distrito Federal, nessa condição. Aquilo ali é a falta de uma política habitacional decente, que venha na frente determinando as regras e dando condições para as pessoas adquirir a sua casa própria, que faz com que isso aí resulta nisso aí. Quando eu sou morador do Sol Nascente, eu não invadi, mas eu comprei ali, mesmo sabendo que era irregular. Mesmo sabendo. E alguns colegas de trabalho, quando ficaram sabendo que o dia que a GFIS foi lá para derrubar a minha casa, que eu contei no meu trabalho, eu digo, oh, meu Deus, então me ligaram aqui dizendo que a GFIS vai lá derrubar minha casa agora. E os colegas meus falaram, teve um que falou assim, pô, Goldinho, também tu, cara, tu é cabeça dura, tu vai comprar uma coisa irregular, cara. Eu digo, doutor, se eu tivesse condições, eu compraria um aqui do lado do senhor, aqui no Lago Norte. Mas o meu dinheiro só deu para comprar ali naquele lugar. Então, esse povo que mora nessas cidades, esse povo ele não é invasor. Ele é um povo que agiu de boa fé e que quer, veja bem, eu não estou aqui em momento nenhum defender a ilegalidade, não é nada disso. Agora, eu não defendo a ilegalidade, só que para não ter ilegalidade, você tem que vir com a legalidade na frente. Tem que ter uma política. As pessoas têm que ter a oportunidade de trabalhar dentro da legalidade. Não tendo oportunidade, não tenha dúvida. Viu, governantes? Vai haver a ilegalidade. A ilegalidade é porque não houve possibilidade de atuar dentro da legalidade. Porque não foi dada a oportunidade pelos gestores. É verdade. Está respondido aí, né, o Soraya? Pois é, não, Soraya, é isso aí, Soraya. Infelizmente, assim, eu quero dizer que eu sou... Quando nós criamos aqui, há 25 anos atrás, a Associação dos Produtores Rurais, que esse setor aqui todo era produtor rural. Tudo era produtor, era chácaras, de agropecuária, verdura, essas coisas todas. E nós criamos a associação e eu fui presidente por um bom período. E eu falava para as pessoas, não loteiem as chácaras de vocês, porque era contra a lei. E eu, como presidente, eu não posso dizer para as pessoas fazerem isso. Só que, não havendo uma política voltada também para o produtor rural, que eles nunca deram o título das terras, porque essas terras são da Terra Cap, e a Terra Cap tem essas terras como se tivesse numa prateleira para eles depois venderem, quando as pessoas vão cuidando e depois eles vêm e tomam. E aí vende para os grandes grupos. Aí, as pessoas, muita gente me seguiram a minha orientação. Ok, não vou vender porque o Goldinho está dizendo que não é para vender, que isso é ilegal. Eu confesso que muitos que me seguiram se deram mal. E muitos que não seguiram a lei se deram bem. Porque muitos venderam, ganharam dinheiro e foram embora. Quando eu digo se deram bem, não é um bem que eu gostaria de estar inserido. Eu ainda prefiro, tanto é que eu moro hoje na minha chácara, não loteei e moro lá até hoje. Mas eu confesso que a gente paga um preço alto. Porque muitos daqueles que seguiram a minha orientação, que não era para parcelar, hoje aqueles que parcelaram, o governo está vindo regularizar, e aqueles que não lotearam, que têm a chácara o espaço, o governo, o Estado está vindo ocupar para botar equipamentos públicos e não indeniza. Ou seja, aquelas pessoas que seguiram as leis, hoje estão pagando um preço alto por isso. Isso dando uma condição, pastora, de fazer com que as pessoas aqui entendam que
ser legal é ilegal. Isso é lamentável. Infelizmente. É lamentável. O meu avô falava uma coisa que eu achava muito interessante. Um dia, meu filho, a roda grande vai girar dentro da pequena. E eu não entendia muito isso, agora eu estou vendo. Eu também ouvi falar isso. Né? Hilda Oliveira. Boa tarde, viu, Hilda? Laís Santana. Quero estar cumprimentando vocês e desejando uma boa tarde para vocês e continue participando do programa, né? Toda quinta-feira nós estamos aqui. Hoje eu estou num horário diferente para atender o meu convidado, porque ele não pode estar no meu horário normal, mas para mim é muita honra, né, tê-lo aqui, né? Eu me sinto assim muito honrada, porque é uma coisa assim muito gostosa que está sendo, né? Esse comentário, esse esclarecimento que você está fazendo. É muito bom, porque existem assim, muitas dúvidas que elas não são esclarecidas. É verdade, pastor. Eu quero aproveitar aqui e mandar um alô para o nosso amigo Renato Bichetti, que está mandando um recado aqui, parabenizando pelo programa, para a senhora também, e pela luta no DF. E também ele está dizendo aqui que a saúde pede socorro. Pede. Eu quero até fazer um comentário aqui. Ó, pastora, quando a senhora quiser me brecar aí, por favor, porque eu estou desembestado aqui. Como a gente fala lá no Maranhão, eu estou desembestado aqui, viu? Não, mas então, eu quero falar um pouco aqui da saúde. De certa forma, eu ia também falar com você com relação à questão do... o Renato Michetti que está me falando sobre a saúde pede socorro, é verdade. Agora, eu quero também dizer que quando muita gente aí bate no peito e diz assim: eu não discuto política eu não discuto, e tudo que está acontecendo eu não tenho culpa porque eu não votei nenhum deles. Esse é um grande equívoco. Quando você não vota, quando você não participa, você delega poderes a quem participa decidir por você. Quando você não gosta de política, alguém que gosta vai governar e vai determinar as regras para você. E é o que tem acontecido. E é o que tem acontecido. A razão que me faz hoje participar da política não é por amor, não. Eu participo porque eu estou revoltado, assim como você que está aí me assistindo, que está me escutando. Eu estou revoltado. Agora, eu estou revoltado, eu vou dar as costas, aí é que o pau quebra. Eu tenho que ir para dentro. Se eu discordo, eu tenho que ir para dentro. Se eu vou depender, as consequências daquela ação dos políticos lá, onde quer que eles estejam, vai refletir sobre mim, vai refletir sobre a minha família, e eu vou me curvar e não vou agir. Eu estou participando da política, é porque eu não concordo com o que está sendo praticado, e eu quero que seja diferente. E eu tenho ideias diferentes e quero fazer com que elas prevaleçam. Veja, quando a gente fala da questão da saúde, a saúde ela não funciona, a saúde pública. Quando a gente fala de saúde, aqui eu quero me referir à saúde pública, que eu acho que é a mesma que o Bichetti aqui está falando. A saúde pública ela não funciona aqui porque ela está programada para não funcionar. Tem gente que vai para o hospital, não consulta e vai para casa e vem dizendo o seguinte: não, é porque Deus não quis que eu fosse consultada hoje. É querer botar a culpa em Deus de uma coisa que ele não tem. Ele não é culpado, não. O culpado é a sociedade, que botou políticos lá que determinam as regras, que diz quem é para trabalhar, quem não é para trabalhar, que desvia o dinheiro. Esse povo é que é culpado, culpar Deus. Você está cometendo um erro gravíssimo em botar a culpa em Deus numa atitude que ele não cometeu. Então, eu quero dizer aqui, quando a gente fala de saúde pública, nós temos que começar falando do respeito para com os profissionais da saúde. O que está sendo praticado e atribuindo a responsabilidade da falta de gestão, que na realidade é falta de gestão, atribuir isso aos profissionais da saúde, que muitos não têm a mínima condição de trabalhar, de executar o seu trabalho, isso é um absurdo. Segundo, a saúde pública ela não funciona porque está programada para não funcionar. Quer saber por que o Hospital da Ceilândia não funciona? Atravessa a rua. Veja o que tem do outro lado. As clínicas particulares que bancam os parlamentares, muitos dos que estão aí no governo, que bancam eles na época das campanhas, para eles não deixarem o hospital público funcionar. Como que aquele hospital vai funcionar? Se funcionar, quebra quem está do outro lado, gente. E vamos aqui imaginar, é um absurdo a gente pensar coisa diferente. Se aquele hospital, se o Hospital da Ceilândia,
A partir da semana que entra, como diz lá no Maranhão, começar a funcionar e atender todo mundo ali, vocês só vê daqui a pouco as clínicas do outro lado quebrando. Está proibido de funcionar aquele hospital. Ele não pode funcionar. E ali eles sabem que você vai entrar lá no hospital público e daqui a pouco tu vai sair com teu ente querido e atravessar a rua e do outro lado tu vai assinar um cheque, promissória, cartão e tu vai deixar lá do outro lado. Então aquele hospital está proibido de funcionar. E eu falo isso e agora vamos lá para Taguatinga. Veja o que tem do outro lado do hospital de Taguatinga. Olha o centro de excelência que eles têm ali para atender. Agora eu pergunto, gente, aquele hospital de Taguatinga é para funcionar, para atender todo mundo que chegar ali precisando? É brincadeira. Querer falar isso é brincadeira. E por que a gente não tem isso? Porque a gente não tem governo que tenha pulso e que tenha seriedade. Nós não temos ali pessoas eleitas ali com compromisso com a classe mais humilde, porque quem precisa da saúde pública é o povo mais humilde. Quem precisa de transporte público é o povo mais humilde. Quem precisa de segurança pública é o povo mais humilde e de escola pública. Quem precisa são essas pessoas. Agora, esses governantes que estão aí, pastora, eles moram no Lago Sul, no Lago Norte, não tenho nada contra eles morarem lá não, mas eles não precisam de nada público. Eles têm tudo particular. Saúde particular, transporte particular, segurança particular, tem tudo. Tem tudo particular. Saúde pública, tudo público, quem precisa é as pessoas de menor condição. E é por isso que nós temos que ter governantes que venha realmente desse segmento, desse setor, que conhece os nossos problemas. Pastora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Agora, na época, está se arrumando tudo para as eleições e a gente vê aqueles poderosos lá, todo mundo ali querendo ser eleito, deputado, senador, e ele dizendo, ó, tu vai ser senador agora, outra vez tu foi deputado, agora sou eu. A briga das cadeiras estão lá entre eles. Eu tô lá, eu vou lá no meio, de vez em quando eu estou lá no meio dele assistindo tudo. O que eles estão fazendo ali? Então, eles estão ali distribuindo os cargos ali, pastora. E eu quero dizer, pastora, e o que me deixa mais impressionado é que aquele povo que está ali, eles estão discutindo os problemas deles para assumir o poder. Eles não estão discutindo aqui o verdadeiro problema da periferia, não, da cidade satélite, não. Não é, eles querem estar no poder porque eles querem tirar os benefícios dele para continuar esse povo aqui pobre e dependente. Eles querem que tenhamos no nosso país sub-raça. É isso que eles querem. Eles têm medo de uma nova potência. Eu quero dizer que quando aquele povo ali está querendo ser eleito, pastora, não é para agradar a gente aqui. E não é para fazer média com Deus também não, porque muitos deles ali, a maioria nem acredita em Deus. É verdade. Eles acreditam nos bens materiais. Então aquilo ali é uma... Muitos daqueles que estão ali precisam ser trocados urgente. Urgente! E quero dizer mais uma vez que essa é uma das razões pela qual nós estamos nesse projeto, que é o projeto do Povo para o Povo. E quero dizer mais aqui. Eu falei no início que aqui quando a gente nasce sem nada. E quando a gente morre também a gente não leva nada. Tudo que a gente faz, a gente deixa aqui. Então, seria interessante que a gente avaliasse o que nós queremos deixar aqui. Pastora, se eu daqui a pouco, se eu tivesse a oportunidade de ter tido, nessa oportunidade eu não tive, de ter prédios, de ter empresas, de ter carrões e muitas coisas boas, com o tanto de filhos que eu tenho, com certeza os meus filhos já estariam analisando assim, quando o meu pai morrer, aquele prédio vai ficar para mim, aquele apartamento, aquele não sei o quê. Eles podem não dizer nada, mas na mente dele eles já estão distribuindo. E daqui a pouco, pastora, eles já estão começando a achar que eu estou demorando a morrer. Essa é uma realidade. Muito dele não diz pra gente com vergonha ou por sentimento. Não posso falar coisa do meu pai. Não posso falar. Mas no pensamento tá. E quando vem genro e nora, aí já é mais gente para desejar que você morra. Eu não quero que esse povo deseje isso de mim. Eles hoje, se eles desejarem isso de mim, eles vão ter prejuízo, que vai ter que pagar caixão, vai ter que pagar cemitério, que é caro, que só o quê. Então, hoje eu posso morrer,
mas não é por desejo dos meus parentes. Pode ter certeza disso. Então, eu quero dizer, minha gente, que nós temos que definir o que nós queremos deixar aqui para os nossos entes queridos aqui, para a nossa geração, para os nossos filhos. Nós temos que deixar a dignidade. Não é prédio. Deixa prédio que você vai morrer mais dia. Não é isso. Você tem que deixar aqui oportunidade para eles escolherem o que eles querem. Nós precisamos de uma juventude ativa participando da política. No mundo que eles vão ficar mais tempo aqui do que eu. Num processo normal, essa moça que está aqui do lado, a Jéssica, ela vai viver mais do que eu. Ora, se ela vai viver mais do que eu e ela deseja coisas que não é o que eu desejo, claro, então ela tem que vir discutir política que determina as regras para ela dizer o que ela quer. Por que tem que ser eu? Não precisa ser eu. Então, eu quero dizer com isso que a população tem que vir participar, tem que decidir. Eu já estou de meio-dia para tarde, então já estou nessa caminhada, mas eu quero contribuir. Eu quero contribuir para aqueles que ficarem aqui. Se nós somos irmãos, como nós falamos aqui, e Deus está olhando tudo, nós também falamos isso aqui. Será se Deus vai estar orgulhoso de mim? Porque eu tinha um sonho, pastora, que durou muitos anos na minha vida, que era um dia eu ter janta na minha casa. Esse era meu sonho. Se um dia alguém chegasse e dissesse, Goldinho, daqui para frente tu vai ter janta todo dia, eu estaria contemplado. Porque era esse o meu sonho. E eu, de tanto medo de passar fome, hoje eu sou dono de um restaurante, eu estou para espocar de comer. Olha aqui a grossura que eu estou. Então, eu quero dizer, minha gente... Mas comer é muito bom. Agora, eu quero dizer com isso que eu tinha um sonho de ter uma casa própria. Eu tenho. Eu tenho janta, almoço, café, demais até. É muito bom, viu, gente? Porque eu já fui lá. Então, eu gostei também. Eu poderia agora, pastora, ficar dentro da minha casa, comendo igual um porco, deitado numa rede que tem lá, que a senhora conhece. Pois é, e eu ali, boa pra lançar de almoçando, jantando, debaixo da minha casa, e esperar a morte chegar. Ora, e aí eu pergunto, que irmãos nós somos então? Se tem um monte aqui fora que não tem nada disso. E que irmãos nós somos? E que falamos que Deus está assistindo tudo? Olha, picaretagem pro lado de Deus não vale, não vinga. Não funciona. Então eu não sou picareta. Eu quero que Deus avalie e vou fazer de tudo para que o pai, ele tenha orgulho de ver os filhos um ajudando os outros e lutando. E ele, com certeza, se eu fizesse isso que eu estou dizendo aqui, ficasse dentro da minha casa, comendo, almoçando e jantando e deitado, ele não ia ter orgulho de mim. Ele ia dizer, esse camarada, ele não tinha nada disso, e eu dei tudo para ele e ele agora não cuida nem sequer dos irmãos. Eu vou para a luta, pastora, e vou até o dia que eu puder. Eu vou estar lutando em defesa de uma condição melhor de vida dos outros. Porque quando os outros melhorarem de vida, eu também estou me sentindo bem. Graças a Deus, né? Mas isso é muito bom, viu, Goldinho? Isso é muito bom e a sua ideia é maravilhosa, tá? E são 15 horas e 21 minutos, né? Eu acho que a gente já pode encerrar, né, o programa, porque nós já falamos aqui, já discutimos muita coisa boa, né? E eu quero, assim, em uma outra oportunidade, estar lhe convidando novamente. Estou à disposição e eu tenho o maior prazer. Eu tenho o maior prazer. Bater um papo com a senhora aqui. Bater um papo gostoso aqui, né? A gente sabe o público que ele escuta, que é um povo que é família, e que são pessoas decentes. Por isso que eu escolhi esse nome, eu, mas a Kátia, nós passamos uma tarde discutindo o assunto do como seria o nome do meu programa, né? E aí, como eu também sou eu quero também fazer um trabalho, ver que eu ainda posso... É verdade, e é isso, a gente precisa de ter pessoas que têm o conhecimento que a senhora tem e ser candidata, e eu estou achando isso bacana, o povo está começando a vir para dentro aqui, se a casa que não é limpa, os ratos tomam de conta. Ué, os ratos tomam de conta, e é barata, e é tudo, pode chegar que eles fazem a festa. Então, tem um ditado que diz assim, se você quer a sua rua limpa, limpa a frente da sua casa. Se você quer a sua cidade limpa, limpa a frente da sua casa. Quer o seu país limpo, limpa a frente da sua casa. Tudo começa pela frente da sua casa. Então vamos começar a cumprir o nosso papel. Estou muito contente com pessoas vindo agora a ser candidatas e mostrar para aquela cambada que está lá, que não são só eles não são o dono de tudo e que tem gente aqui que está insatisfeita e que quer começar a ir para lá, não com o mesmo objetivo deles,
de juntar, de ciscar para dentro. Eles ciscam para dentro. Não espalha nada, tudo é deles aí. Ó. São igual terra de cemitério. Quer comer tudo sozinho. Entendeu? Então, para dentro do caixão. então eu quero dizer aqui que tem gente agora que está querendo vir, vai partir para cima com o objetivo de mudar. O nosso objetivo é de mudança, não é com rancor, mas nós queremos mudança porque nós entendemos que fazer a diferença. Fazer um trabalho diferente. Quero agradecer aqui a senhora e torcer para que a senhora tenha êxito. A gente sabe da dificuldade que é para quem... A gente que não tem o poder econômico bancando por trás, que não tem grandes cliques, que não tem os latifundiários bancando tudo, os grandes empresários, a gente sabe da dificuldade, mas nós vamos começar. Nós acreditamos, eu acredito que a senhora tem a oportunidade de ser eleita, porque nós acreditamos na mudança da mentalidade das pessoas. Diante de tudo que está assistindo, não é possível. Eles estão se vestindo com roupas diferentes, eles estão igual camaleão, mudando de cor, que é para enganar as pessoas, muda a sigla de partido, que é um outro detalhe interessante. Tem muita gente aí que está no partido e vem para cá, dizendo, pergunta qual é o teu partido? Não, o partido... Aí quando você vai olhar, está envolvido na Lava Jato até o talo. E não, mas é o partido. Eu não, eu quero que vote em mim. Quando chega lá, as regras do partido é que vão ter que ser seguidas. É verdade. A gente vê os camaradas votando ali naqueles negócios ali, lá no Congresso, e ele levantando a mão, eu voto, seguindo a orientação do meu partido, eu voto sim. O outro diz, seguindo a orientação do meu partido, eu voto não. Aquilo lá tem que seguir a orientação do partido. Então, entra num partido desses de picareta, de ladrão, e você vai ser mais um deles. Porque lá você vai ter que seguir o que o partido determina. O partido, o mandato é do partido, não é do indivíduo. Esse povo que vem para cá dizendo assim, não, vota na pessoa, não vota no partido. Vota. Vota na pessoa e não vota no partido, que lá aquela pessoa vai seguir o que o partido mandar. Tá cheio de partido, de picareta, de gente aí que está querendo enganar o povo. É verdade. Pois é, Goldinho, foi muito bom a sua vinda aqui, foi muito legal o nosso debate, esclareceu muita coisa, né, que nós não sabíamos. E eu quero até falar para você que o que você falou sobre o hospital e as clínicas, onde eu fui com problema, que eu tenho o pulso aberto, eu fui consultar lá no hospital, e como eu só tinha um dia para resolver essa situação, porque eu tinha faltado o serviço, eu tive que pagar a consulta para poder levar o hospital. É isso. E tem mais, lá também nos particulares que você não tem para onde correr, lá também eles estão deitando e enrolando. Eles estão deitando e enrolando também, que é particular, mas você tem que pagar, mas você não tem para onde ir, você tem que esperar também. Outro dia eu fui no médico, numa clínica particular, eu com uma dor de estômago, nessa época eu tinha uma úlcera, e entrei numa clínica particular ali em Taguatinga Centro, perto do Alameda. E eu estava curvado ali. Quando eu entrei na clínica, estava passando o Jogo do Brasil. E naqueles consultórios tem sempre uma televisão ali, não é? Verdade. E tinha uma televisão ali e tinha um camarada assistindo televisão. E a moça no balcão. Eu digo, ainda bem que só tem esse cara aqui para ser atendido, eu sou o segundo. E eu fui lá, fiz minha fichinha, a moça disse, o senhor pode sentar que você vai ser chamado. E eu fiquei ali, me curvando ali, e o cara do meu lado ali, naquelas cadeiras ali, assistindo o jogo. Na hora que terminou o primeiro tempo, e não chamava ninguém, eu digo, meu Deus, e eu morrendo de dor. Na hora que terminou o primeiro tempo, o cabo levantou e falou assim, vambora. Era o médico que estava assistindo o jogo comigo, ali do lado. Numa clínica particular. O médico assistiu o jogo todinho ali, na hora que terminou o primeiro tempo, ele disse, vambora. Eu até assustei, olhei para ele assim, era o médico. E aí que ele foi me atender, eu assisti o jogo, só tinha eu. Então, é uma enganação isso. Eles comem o dinheiro da gente e pagam do jeito e faz do jeito que eles querem com a gente. E não precisamos mudar. E você é obrigado. Quando eu faço discurso aqui, as pessoas dizem que eu estou revoltado. Eu estou revoltado com a bandalheira. E nós temos que estar revoltados mesmo. Nós temos que estar revoltados com o que é praticado aí. E temos que mudar. Não basta ser só revoltado. Tem gente que dentro do ônibus, na vizinhança, e xinga e fala de política e tudo na hora. Vota no primeiro, ou vota para agradar, vota por uma cesta não sei de quê, e aí fica o resto, 4 anos reclamando.
por um saco de cimento. É isso. Uma meia dúzia de tijolos, né? Mas é isso, eu gostaria de aproveitar esse momento aqui, primeiro para agradecer meu amigo Elton, que é o diretor dessa emissora, e que uma emissora que ele começou por acreditar, e hoje está crescendo. Eu estou aqui vendo os estúdios aqui cheio de aparelhos aqui, e a qualidade que a gente está vendo aqui. Eu fico muito orgulhoso porque conheço esse camarada aqui. Isso aqui é o pagamento, viu, pela entrevista, viu, Elton? Então, eu quero aqui parabenizar o meu amigo aqui, que é um lutador das causas sociais e que vem lutando aí. E parabéns aí por esse meio de comunicação que você está proporcionando aqui, a oportunidade para a gente vir aqui falar. Isso para a gente é um presente. Para a gente que tem hoje pretensões de vir a ser candidato, e de estar disputando, e de estar colocando aqui o nosso ponto de vista, esse canal de comunicação para a gente tem um papel fundamental, Elton. Quero dizer que fico muito grato, agradeço a pastora mais uma vez pela oportunidade de me convidar aqui, que foi dada a mim essa oportunidade, para que eu venha aqui passar aqui os meus conhecimentos e explicar por que eu quero, por que eu estou nesse projeto e qual é a razão. Por isso, eu agradeço mais uma vez. Está falando, um grande abraço, conterrâneo. E aí, Soraya também fala a mesma coisa. Eu acredito que se voltasse a saúde em casa, daria resultado. Em São Luís é maravilhoso. E ainda temos os postos de saúde e o UPS, com mini UTI. Soraya, o que você está falando é a pura verdade. Eu lembro aqui, nós tivemos aqui, quando tinha a saúde, eu moro na área rural, e os médicos, as enfermeiras e alguns médicos, o atendimento ia lá atender meus funcionários lá na roça. E não viria para cá. Se nós tivéssemos ido, nós não teríamos esse acúmulo de coisa. Hoje em dia, se você tiver uma dor de cabeça, você não vai no hospital, porque você tem que esperar desmaiar. Desmaiar, daí tem que ir para o hospital. Ou seja, quando você vai para os hospitais hoje, é porque a doença já está gravíssima. E muitas vezes não tem mais recurso. Antes de ontem mesmo, um amigo meu, o Chico, da banda Swingado, me ligou: Goldinho, pelo amor de Deus, ajuda a arrumar uma UTI. Ajudar uma UTI para o meu sobrinho, cara. Meu sobrinho de 2 anos aqui, está entubado aqui. Se não, o médico já disse, se não arrumar UTI, ele vai morrer. E aí eu digo, cara, tá difícil, porque... Eu digo, e o Ministério Público? Ele disse, eu já fui, mas ele disse que é 24 horas para poder arrumar UTI. Eu quero dizer, pastora, e demais ouvintes aqui, que quando é o Ministério Público que tem que determinar quem é que vai para a UTI, o sistema está falido. Não é o Ministério Público que tem que dizer quem vai para a UTI, não. Quem tem que dizer é o médico. É verdade. E tem que ter. Eu quero dizer mais aqui que essa questão de remédio que tem que ser para as pessoas, que são remédios que tem que ter ali e que não tem na saúde, isso tinha que dar cadeia. Tem que dar cadeia. Então, eu fiquei sabendo dessa garota, foi antes de ontem, ele conversou comigo. E eu liguei para algumas pessoas tentando arrumar UTI, não tem como. E o resultado eu fiquei sabendo hoje de manhã. O garoto faleceu. Garoto, 2 anos de idade. E assim é o que existe ali hoje. O sistema de saúde está falido e não tem culpado. Quando eles querem culpar, eles dizem que é os profissionais da saúde, que é um verdadeiro absurdo isso. Está a fila, pastora, tem uma fila de gente para morrer e dizendo, tu morre primeiro e tu morre depois. É isso que está acontecendo. Infelizmente, é verdade. Ribamar da Silva é proposta para geração de emprego. Ele é lá do... Para geração de emprego. Posso falar, pastora? Pode. Eu já comecei falando, né? Já. Deixa eu te explicar. Como é o nome? Ribamar da Silva. Ribamar da Silva. Ribamar deve ser do Maranhão, né? Porque quase todo Ribamar é do Maranhão, você sabia? Ó, todo Raimundo Nonato é do Piauí,
todo o Ribamar é do Maranhão, toda a Badia do Goiás, e Severino é da Paraíba. Você sabe por que isso, pastora? Não? Sabe, não? Não sei, não. Deixa eu explicar. Isso aqui É bem interessante. é um negócio interessante. Lá no Maranhão, tem mãe que tem 2, 3 filhos com José de Ribamar. Aí ela mudou outro nome. José de Ribamar Neto. José de Ribamar Filho. José de Ribamar Sobrinho. Sabe por quê? Não é por falta de nome, não. É porque antigamente as mães ganhavam neném, elas ganhavam era com parteira. E muitas mães e muitas crianças morreram. Porque não tinha condições. E o que elas faziam? Faziam uma promessa. E com quem que elas faziam promessa? Geralmente com o padroeiro, que é o padroeiro do Estado, que é o santo do Estado. E o padroeiro do Maranhão é Ribamar, São José de Ribamar. Do Piauí é São Raimundo Nonato. Então, e aí ela tinha um filho, e ela botava o nome, ó, se nascer em paz, o nome vai ser Ribamar. Aí o meninozinho nascia em paz. Ribamar. Quando ela ficava grávida de novo, ela ficava com medo de mudar de santo. Porque deu certo aquele. Aí ela botava Ribamar Júnior. Aí nascia em paz, botava Ribamar. Tinha mãe que tem 3 filhos com o nome de Ribamar. Mas não é nada de falta de nome, não. É porque a situação, essa coisa ela é interessante. Porque a cultura, o sofrimento, fica caracterizado o sofrimento daquelas mães, desse povo, de um estado que eu nasci, que é o Maranhão, que é um dos estados mais atrasados da federação, e ele é atrasado também não é porque Deus programou, não. Por que Deus ia ter raiva dos maranhenses? Não. É porque os políticos que dominam aquele estado ali fizeram com que eles fossem sempre atrasados para eles poderem dominar aquele povo. O nosso país é loteado por esses grupos. Você vai para o Maranhão, é Sarney pai, Sarney filho, neto, genro, não sei o que mais. Vai para a Bahia, Antônio Carlos Magalhães, Magalhães pai, Magalhães filho, Magalhães neto, Magalhães... Todo o nosso país é loteado por esses marajá, por esses coronéis. Mas a pergunta... A Soraya Olinda, kkkk, verdade. Mas a pergunta do Ribamar, ela foi sobre proposta de emprego. Ribamar, meu amigo, deixa eu te falar. O Estado, ele não gera emprego. Quem gera emprego nesse país é micro, pequeno e média empresa e o empreendedor individual. Esse é o segmento que gera emprego. Só que esse segmento é justamente o segmento que é perseguido pelo Estado, que é perseguido por esses governantes. Sabe por quê? Porque os governantes são bancados na época das eleições pelos poderosos. Pequeno, eles têm que matar, têm que eliminar. Nós temos exemplos aqui, a Volkswagen, quando vai demitir 100 funcionários, eles põem na televisão e pedem ajuda do governo, e o governo vai lá e ajuda para não demitir 100 funcionários. Aqui, nós temos muita gente, muitas empresas pequenas quebrando a todo momento e não tem ajuda nenhuma do Estado. Muito alto, não tem, os impostos não dão conta de pagar, os caras não dão conta. Então, quem gera emprego nesse país, eu quero dizer que esse projeto do povo para o povo vai revolucionar. Pode ter certeza disso. Eu quero dizer também que eu costumo dizer que eu não sei onde eu irei chegar, mas eu tenho coragem. E eu vou para cima, e eu estou no lucro. Eu tinha o sonho de ter janta, eu já tenho. Eu tinha o sonho de ter casa, eu já tenho. E tem mais, eu estou no lucro também, sabe por quê, pastora? Que eu ouvia falar que o mundo ia se acabar até o ano 2000. A senhora ouviu falar isso? Já ouvi também. E nós já estamos em 2018, eu já estou com 18 anos de lucro de novo. Então, eu tenho coragem, eu vou para cima. Eu vou para cima. E eu não quero deixar bens para o meu filho, para ele não me desejar a morte. Eu tenho tudo para ir para o meio da rua. Eu, se eu for eleito, se eu for candidato e for eleito, eu vou para o meio da rua. E que me questionem. E eu vou estar discutindo com o povo. Eu estou no lucro, eu posso ir. E eu vou. Geração de emprego é fundamental. É que dá dignidade. Nós não precisamos de esmola, não. Para o nosso povo, não. Nós precisamos de geração de emprego para que esse povo escolha o que ele quer comer. E tem mais. O nosso povo, o sonho dele é pequeno diante do sonho daqueles camaradas lá. É verdade.
Aquelas mulheres daqueles parlamentares, desses governantes, entram numa disputa, dizendo, tu fez o cabelo aonde? Aí eu fui fazer no México. A outra diz, eu fui fazer, eu não sei o que, em Miami. E fiz uma limpeza de pele lá em Miami. A outra diz, ixi, eu vou é para Tchecoslováquia. E não sei o que. Elas começam, e aí o dinheiro, haja dinheiro para atender a competição. Depilação, tem mulher que vai se depilar lá em Portugal. Ora... O nosso sonho do nosso povo aqui não é isso, não. O nosso aqui, uma gilete usada, a gente já faz uma depilação. Não precisa muita coisa. Entendeu? Pega aquela cera lá e prega assim, quando arranca assim, chega a sair minando sangue. E o povo nosso aqui é assim, gente. Nós não queremos muita coisa, não, pastora. O nosso povo aqui... Dignidade. É isso, o nosso povo aqui, pastora... Se a gente der, ele quer uma fumacinha no final de semana, levantando ali, laçando uma carninha rodeado com os filhos, com os amigos, aquilo ali, e aquela fumaça levantando e eles contando história. A felicidade não é. Não precisa tanta coisa, não precisa tanta coisa. Esse povo aqui precisa de pouca coisa. O que eu estou querendo para esse nosso povo aqui é pouca coisa para que eles sejam mais felizes. E nem precisa tirar as coisas dos ricos, não. Basta pararem de roubarem e basta ter um trabalho direcionado. Paulo Sérgio Oliveira disse, vai para cima deles, Goldinho. Então é isso. E eu vou para o meio da rua, eu estou no meio da rua, eu fui candidato na última eleição. Ele falando de novo, aí eu dou valor. Eu vou para o meio da rua, eu vim para a rua na minha campanha como candidato a deputado distrital e eu não tinha a menor condição, só se tivesse que me vender. E eu não aceitei. Eu vim para a rua com o meu cavalo puxado numa carroça. E eu vim para o meio da rua. Muita gente aqui na Ceilândia me viu. As pessoas que votaram em mim foi porque me conheciam, eu era amigo dos meus amigos. E eu vim para o meio da rua andando com a minha carroça e eu ainda dizia assim, eu sou o único candidato que o povo vem pegar o panfleto na mão. E tinha hora que na feira tinha fila de gente para pegar meu panfleto. E eu com o microfone no meio da rua. Caramba, eu tenho que dar glória a Deus que eu estou no lucro. Estou no lucro. E eu vou estar agradecendo a Deus por isso e vou estar no meio da rua. E o que me deixa mais impressionado é que tem um monte de gente que acredita nessa minha loucura, nessa minha coragem, que são pessoas que estão hoje nos ajudando, como essa menina, como esse rapaz que está ali, e muitos outros que estão aí fora e que estão me colocando hoje em terceiro lugar nas pesquisas, sem nenhuma condição, e os caras tem hora que me ignora, e outros fazem de conta que eu sou doido e que não sei o quê. Faz de conta que não está te vendo. Faz de conta que não me vê. Muitas vezes eu estou lá no meio daquela discussão daqueles caras lá. Se torna invisível. Pois é, eu tão grande e gordo desse jeito que eu sou espaçoso, né? Eu tomo de conta de um espaço enorme. Agora, eles não me veem, eles estão lá discutindo lá. Não, tu vem pra cá. Por que tu não é senador, cara? Agora? E tu, depois... Não, é porque eu tô liderando, eu tenho estrutura. É essa a discussão dele. Eles não estão ali dizendo assim, o que tu vai fazer pros pobres? O que tu vai fazer pro povo? Nada. Acabou. É a reunião. Então, agora vamos estar encerrando, né, Goldinho? Foi muito bom o nosso discurso aqui, o nosso debate, esclareceu muitas coisas, né? Eu quero também estar agradecendo a todos que prestigiaram, que entraram, que falaram, que comentaram, que fizeram perguntas. Eu vou falar para vocês que em breve eu quero estar de novo aqui com o Goldinho, a gente discutindo novamente novas propostas, novas coisas assim, porque as oportunidades estão surgindo aí, né? Pastora, muita gente tem me perguntado qual é o meu projeto de governo. O principal projeto de governo meu é não mentir. Todos mentem, essa gambada que está aí, são mentirosos. Eu não vou mentir. E quero dizer mais, eu poderia elaborar um projeto de governo até pela internet. A coisa mais linda do mundo. Todo enfeitado. Botar trem-bala passando aqui por cima, botar metrô para o Santo Antônio e apresentar para esse povo aqui. Tudo mentira. É o que eles fazem. E depois não dão conta de cumprir e são obrigados a ficar dentro de gabinete enquanto sai cheio de segurança. Porque mente demais. Eu não posso mentir, que eu sou morador daqui, os caras me acham. Quem mora no Lago Sul, os caras não acham lá, porque lá é uma dificuldade danada. Insegurança e tudo mais. Eu não posso mentir, porque o povo vai me achar aqui. Então eu não posso, eu não vou mentir. Eu não vou apresentar aqui
planos de governo, como muita gente aí está apresentando e dizendo aqui que é porque eu vou fazer dessa... Outro dia eu vi um candidato ali dizendo que vai fazer daquele centro administrativo o centro de saúde. A coisa da saúde. Meu Deus, não tem o menor sentido, sem noção. Não tem sentido. Não é isso. Não dá para fazer. Não tem corredor, não tem parede. Tem parede de hospital que é até revestida de chumbo para não passar radiação. Você vai transformar aquilo ali, você vai gastar muito mais do que para construir um outro. O esgoto de hospital não é a mesma coisa. A tubulação, o ar é diferente, totalmente diferente. Esse tipo de proposta eu não vou fazer aqui, não. Nós vamos discutir com o povo, nós vamos chegar lá no Setoró e perguntar para o povo, juntar as lideranças ali, dizer assim, o que precisa? Precisa disso aqui, qual é a prioridade? É isso aqui, vamos ver que dinheiro tem e vamos fazer isso aqui. É isso que nós vamos fazer. Nós não vamos sair mentindo para esse povo, não. Agora, tem muita gente que diz, você tem que apresentar a proposta de governo, que estão acostumados com essas propostas de mentira aí. Eu não vou mentir. Você vai fazer o que tiver no alcance. Eu vou fazer o que tiver no alcance. Tem outro dia, o cara me perguntou numa entrevista, o que tu vai fazer no dia 1º de janeiro? Qual é o teu primeiro ato? Eu digo, eu não sei. Eu não sei porque vai depender dos acontecimentos até lá. É verdade. Eu não sei se tivesse um tsunami, não passa aqui, né? Um vendaval aqui, um negócio aqui que destruiu um bocado. O meu primeiro ato vai ser aquele ali. Reconstruir as casas daquele povo que caiu ali. Se eu disser que eu vou cuidar da saúde no primeiro dia, e se a saúde tiver melhorado, que eu acho praticamente impossível, não vai dar tempo. Mas se tiver uma prioridade que seja maior do que aquela, a prioridade já está dizendo a prioridade. Então, se eu disser aqui que é meu primeiro ato no dia 1º de janeiro, eu estou correndo um risco enorme de estar errando. Mas tem muita gente que gosta de mentira. Mas quem gosta de mentira, procure outros candidatos aí. Não é comigo. Muito obrigado, pastora. Eu falo demais. É porque a gente vai acumulando muita coisa, pastora. Quando encontra uma pessoa igual a senhora, que dá oportunidade assim, aí a gente fica aproveitando aqui para falar demais. Mas eu peço desculpas aqui. O que você falou foi válido, é importante, é esclarecedor, né? E nessa tarde eu quero estar agradecendo, assim, vamos estar encerrando. Eu quero, assim, que o Ialto dê uma palavrinha, porque eu falo com ele, né, para ele falar o que ele... Meu amigo Ialto, não uma potência. Nos assistindo, assessorando, ouvindo, né? A gente aprende com ele aprende com a gente. E que está contribuindo muito para a sociedade, para o novo projeto, para a mudança do nosso país, uma vez que lidera e que tem esse canal de comunicação aqui, que tem um papel fundamental aqui, que é de dar oportunidade às pessoas aqui, para usarem aqui para falar. Tanto de gente que mandou mensagem aqui e que através desse projeto desse camarada, né? É isso aí mesmo. Estamos aqui mesmo justamente para dar oportunidade para toda a comunidade do Distrito Federal, né? Para escolher o seu candidato, né, Gordinho? A pessoa tem oportunidade que às vezes a mídia não deixa aqueles pequenos candidatos que você acabou de falar, que não tem recurso para poder pagar uma mídia, uma Globo, até mesmo essas rádios, até as próprias rádios comunitárias, às vezes estão cobrando para você poder fazer uma divulgação. E aqui não, a gente abre espaço gratuitamente para todos os pré-candidatos que querem vir aqui falar seu projeto, mostrar seu projeto para que as comunidades não votem errado, para ela vote na pessoa certa. E não só ouvir aqui também, vai na internet, joga no Google, pesquisa, né, quem é seu candidato, para você não jogar fora o seu voto. Além de você votar errado, você vai botar todo mundo para pagar, né, Gordinho? Todo mundo vai ter que pagar pelo voto que você fez errado. Então é isso aqui, a Rádio Estação 26, estamos em breve inaugurando a TV, né, Estação 26, vamos dar mais oportunidade, além da oportunidade para os pré-candidatos também, para todas as entidades sociais, todos os projetos sociais aqui de Ceilândia, do Distrito Federal, para estar fazendo a sua divulgação aqui gratuitamente, mostrando o seu trabalho. Esse é o nosso papel de contribuir com vocês, pré-candidatos, tá? É a maneira que a gente pode ajudar vocês, trazendo vocês para mostrar o projeto para toda a comunidade do Distrito Federal. Tá, é isso aí. Então, eu quero agradecer, está encerrando agora.
com agradecimento a todas as pessoas que entraram, que falaram, que fizeram pergunta, que curtiram e que continuem prestigiando o programa, né, comigo, prestigiando também o nosso candidato, o nosso futuro governador, porque eu creio, né, Amém. que eu creio que nós vamos chegar lá. Você vai ter Se Deus quiser. Né? Tomara. Então, eu agradeço muito, que todos tenham uma boa tarde. E muito obrigado por todos que estiveram nos assistindo até agora. Obrigada.